Fala galera, tudo bem? Você tem um CDB do Banco Master e não faz ideia do que esse banco faz? Nesse vídeo vamos falar sobre os principais pontos fortes ao investir no Banco Master. Meu nome é Lucas, do canal Irmãos Investidores. Vou levantar agora os pontos fortes. O que a gente observa? A inadimplência, aparentemente, ela parece baixa, mas eu quero ponderar aquela situação de essas reversões ou concessões adicionais de perda que eu comentei alguns minutos atrás. Quando a gente olha na carteira, aqui na parte de carteira, o percentual EH, que é uma proxy dessa inadimplência, do que ele espera perder, do que ele perde na sua carteira de crédito, são patamares aqui de 1,5%, 2%. Esse é um patamar ok, não é um patamar muito ruim não. Então aqui assim é um patamar interessante para um ponto forte. Claro, isso aqui vai se manter daqui para frente? Não sei, mas tudo indica que nesse passado que parece que está tendo aí um bom controle desse nível de perdas. Porém, quando a gente olha no resultado, aquilo que eu comentei, a existência dessas reversões ou constituições adicionais de provisão significa ali uma gestão dessa inadimplência não tão óbvia, um pouco aqui complicada de entender. Então por isso que eu coloquei aqui, ó, aparentemente baixa. Segundo ponto forte, pessoal, a Basileia, apesar de eu ter comentado que ela esteve abaixo do limite regulatório do regulador, a gente observa uma evolução, né? A gente não pode ignorar que ele veio de 10,5% para 12,3%. Aqui cabe mencionar que a gente observa alguns aportes no histórico desse banco, principalmente depois da mudança de gestão ali em 2018, 2019. Se eu não me engano foi algo na casa de 400, 500 milhões e esse aporte entra como PL. Então isso aumenta esse nível de Basileia, superando o mínimo do regulador. Então aqui envolveram aportes. Esses aportes também indicam compromisso dos donos do banco em ajudar o banco, né? Falar, não vou deixar explodir esse banco, vou aportar aqui dinheiro, vou melhorar meu índice de Basileia, vou melhorar minha liquidez e eu recupero aqui as operações de crédito. Então isso aqui também é um sinal bom no sentido de, olha, eu estou emprestando para aquele banco e os donos daquele banco têm se mostrado capazes de suportar, de aportar, colocar grana no negócio para ele ir recuperando suas métricas, seus resultados. Terceiro ponto, pessoal, a gente olha aqui uma evolução sim do ROI e da carteira. O que é o ROI, pessoal? O ROI, a gente vai medir o lucro, o que de fato o banco lucra, em relação ao que o dono colocou naquele banco, que é o patrimônio líquido. Essa é uma métrica para a gente saber se o dono está tendo lucro, quanto que é o percentual sobre o que ele coloca no banco ele lucra. Se o ROI for baixo, indica que o dono colocou no negócio não está dando dinheiro. Por que o dono vai gerir bem aquela companhia? Por que ele não larga, né? Então o ROI, quanto maior o ROI, maior o indicador que o business é bom e que o acionista também vai continuar, vai suportar quando necessário, porque um ROI alto é um business que gera resultado, ele não vai querer largar. E você como credor comprou o CDB do Banco Master, você não quer que o dono daquele banco faça más decisões, não ligue para o negócio, por exemplo, de um negócio de um ROI muito baixo. Quando a gente faz essa conta do ROI, aqui eu peguei e calculei o ROI ajustado, tirando aquela equivalência para tirar um pouco o efeito ali das participações que ele tem. Quando a gente olha, ele chegou ali 21, 15, 12, 22, aqui teve até um efeito negativo. Por quê? Porque aqui eu ajustei aquela equivalência que elevou o resultado da companhia, mas em 23 existe aqui um patamar superando os 20% de ROI, é um patamar muito bom. Para banco, ROIs acima de 16, 17% é muito, muito bom. Isso aqui para trás eram resultados ruins e parece que em 23 está recuperando. É um sinal positivo, embora em 22, tirando os efeitos que eu comentei de equivalência patrimonial, seria um ROI negativo. Então assim, existe uma certa volatilidade, isso não é bem visto no sentido do ROI, mas a princípio parece que tem melhorado. O histórico de aportes, pessoal, eu comentei, né, que envolveu ali o aumento da Basileia acima do limite
do regulador, isso aqui eu já falei. Por fim, existe aqui a receita de prestação de serviço evoluindo, né? Quando a gente olha também para trás, nos resultados, essa receita que envolve a prestação de serviço, que o banco é uma empresa de serviço, evoluindo, né? Lá para trás chegou até a bater 30 milhões em 20, depois caiu e agora parece que nos primeiros 6 meses de 23 já são 31 milhões de reais. É o melhor patamar aqui nesse histórico que eu peguei. Então aqui, essa evolução da prestação de serviço significa que ele tem cada vez mais prestado mais serviços ou num preço melhor para os seus clientes. É o que a gente espera de um banco, né? Que nada mais é que uma prestação de serviço aos seus clientes. E para finalizar, o ROI, eu já comentei, existe a princípio uma evolução. Se eu quiser calcular o ROI contábil, sem tirar esse ajuste que eu fiz, a gente consegue observar esse carinha aqui. Eu vou colocar, analisar, botar 6 meses mais 6 meses para o ano inteiro de 2002, vezes 2, dividido pelo meu patrimônio líquido, que é o quanto que o dono do negócio tem alocado nesse negócio. Se a gente fizer essa continha, tirando aqui para os anos anteriores, é claro, a gente observa que o ROI contábil gerava que algo na casa de 13% a 20%. Nesse ano, se a gente analisar, chega num patamar de 30%. Claro, a gente vê uma evolução, mas eu faço a ressalva de que não necessariamente esse resultado são em bases recorrentes, né? Porque tem o efeito da equivalência patrimonial que eu comentei, tem o efeito de reversões ou constituições de provisão adicionais e também tem o efeito aqui das vendas de carteira que eles costumam fazer. Tirando esses efeitos, a gente observa assim uma tendência de melhora. Então, pessoal, esses aqui foram os principais pontos do Banco Master, os pontos fracos e os pontos fortes. Qual que é a conclusão, meu amigo e minha amiga investidora? Esse banco não é um banco convencional, não é um banco de uma análise fácil, não é um banco simples. A gente olha resultados fracos, com uma tendência de melhora, mas vários pontinhos de atenção envolvendo a carteira, provisão, o próprio ROI ajustado, despesas altas. Então, assim, é um banco com nível de risco relativamente alto, por isso que ele tem que pagar a maior taxa na sua plataforma de investimento, ele tem que pagar uma taxa muito alta, porque o risco dele é alto. Então, vale lembrar que é muito importante, na hora de investir, você tentar não passar o limite do fundo garantidor de crédito. Por quê? Porque em até 250 mil investido nesse CDB do Banco Master, você não corre o risco de perder seu dinheiro. Se o banco começar aqui uma tendência de piora, e caso ele venha ali a uma falência, você recupera esse dinheiro pelo fundo garantor de crédito. Então é muito importante entender sim que o banco parece que está melhorando, mas ele tem um risco alto. Tendo risco alto, vão manter essa aplicação nos CDBs do Banco Master abaixo do limite do FGC de 250 mil reais. No próximo vídeo, pessoal, a gente vai comentar sobre outra análise de crédito de outros bancos que a gente vê na sua plataforma de investimento. Nos vemos lá. Um grande abraço.